Fala galera, dando continuidade aqui a Jesus Recordado do James Dunn, a gente vai iniciar novamente, né, a discussão sobre as fontes, principalmente sobre as fontes internas. E ao contrário do que muitos imaginam, e na verdade de muitos estudos que ocorrem, talvez até mesmo por influência da academia, né, por que não? O Evangelho que, como a gente vai comentar hoje, ele é considerado como uma fonte interna pelo James Dunn e por outros aí que ele estuda, exemplo do Bultmann, do Frank, do Bolken, do Wright e outros autores, tá? Então a gente falou lá no vídeo anterior sobre uma das fontes, na verdade a introdução às fontes externas, que seriam aquelas as mais primitivas, que também decorre de um sentimento de deformação da tradição, né? Aquele embate da tradição inicial dos primeiros séculos, principalmente primeiro e segundo séculos, principalmente pela tradição rabínica, né? Que fez às vezes de confrontação do que seria o desenvolvimento da fé cristã, a fé cristã primitiva, então se iniciando aí na formação das igrejas por contraponto ou então por afastamento definitivo do judaísmo, né? Daí que a gente tem também aquelas narrativas que são consideradas criações artificiais do Pantira, né, ou do Pantera, que seria então um amante de Maria, portanto Maria adúltera. Lembrando que a ideia do adultério de Maria não é novo, a ideia, esse desenvolvimento ali foi criado ao longo das décadas para justificar por qual motivo Jesus não teria um pai. Então que a formação própria dos irmãos de Jesus, conforme inserido na Bíblia, atrelados então a uma ideia de primos, né, parentesco de segundo grau, é apenas um desenvolvimento teológico interno da Igreja Católica e posteriormente da ortodoxia, né, que não tem base sequer na exegese bíblica, tá? A ideia da formação dos irmãos de Jesus enquanto primos, por simples problema de tradução, não tem base também no estudo crítico. Então, para todos os fins, o James Dunn, ele vai sim pela ideia de que Jesus teve irmãos de sangue. De sangue o quê? Nascidos do útero de Maria. Tá? Nascidos do útero de Maria. Sobre Marcos, ele já coloca aqui que Marcos é provavelmente sim a fonte primária usada por Mateus e Lucas, aquilo que a gente já mencionou várias vezes. Marcos então seria o evangelho mais simples, mas também aquele que foi menos contaminado pelo desenvolvimento de alguma comunidade que inseriu informações de engrandecimento, considerado, portanto, fatos corriqueiros ou então fatos que eram tidos por ordinários atribuídos a Jesus. A exemplo dos exorcismos, milagres, etc., até mesmo aqueles cenários criados por Marcos de Jesus ficando irritado com aqueles que pediam milagres a ele. Ele, o andarilho, Jesus, o andarilho que andava pelas cidades, alguém chegava para ele e falava assim: homem, me cura aqui que eu tenho esse problema, ou cura o meu parente. Jesus então ficava irritado com esse tipo de abordagem. Isso daí então é solucionado nos outros evangelhos. Solucionado como? Não, ele não ficou irritado, né? Ele na verdade cumpriu uma função messiânica. Ainda sobre Marcos, James Dunn fala na página 203: ninguém duvida que os documentos tenham sido absorvidos e editados por outros, ou, por exemplo, que o final de Marcos tenha sido posteriormente adicionado pelos escribas. Então, a ideia do final de Marcos, aquele que a gente já estudou também na obra crítica, né, do texto crítico, tem um vídeo aí atrás, há alguns meses atrás, é acompanhada então pelo James Dunn. Na opinião dele, esse final aí foi uma final artificial, criado pelos escribas, provavelmente para combater alguma teologia ou então refutar algum posicionamento da época, né? Algum posicionamento considerado divergente, minoritário, ou, por que não, usando a palavra corrente, herético, né? A palavra aí dos primeiros séculos. Só que a gente já parte agora para o Evangelho que? O Evangelho que ele trata, sim, ele considera sim o Evangelho que como viável, só que ele faz o afastamento definitivo do que seria o Evangelho que enquanto produção de comunidade, e isso é muito importante. Uma coisa é você falar que o produto documental nasce enquanto fonte utilizada por terceiros. Esse produto documental, então, ele é certificado, ele é atestado, ele é verificável também pela crítica textual, pela filologia, etc. Só que isso não implica que esse documento, então, foi a criação de alguma comunidade. Só que a criação comunitária de determinado documento teve sim características em outros evangelhos, a exemplo do Evangelho de Tomé, que o James Dunn considera enquanto gnóstico. Já nos primórdios do cristianismo, enquanto teologia, enquanto posicionamento de fé paralelo
ao cristianismo considerado ortodoxo. Ao longo dos séculos, o vencedor foi o cristianismo ortodoxo. Na página 208 ele vai falar sobre uma comunidade que o problema é quando tentam empurrar conclusões mais abrangentes em relação a que. Mais séria, porém, a suposição de que de alguma forma define sua comunidade, uma comunidade que ou grupo que, no sentido de que o material que era a única tradição de Jesus, que possuíam e se agarravam a esse material para se distinguirem das ou desafiarem outras comunidades que presumivelmente eram definidas de maneira semelhante por seus documentos. Há várias falhas nessa lógica, então ele faz o afastamento aí do Jesus Seminar, né, que considerava a comunidade o quê? O que seria a comunidade que? Exemplo do Evangelho de Mateus, criado então no seio da Igreja de Jerusalém, a comunidade que elaborou o documento que foi então utilizado pelos sinóticos, só que elaborou enquanto comunidade, enquanto visão comunitária, ou seja, enquanto entendimento coletivo de determinados posicionamentos teológicos, ou então de ditos de Jesus Cristo. Esse documento por comunidade é utilizado enquanto meio de validação do documento que, em detrimento de outros documentos. E isso daí é feito pelo Jesus Seminar de forma corriqueira. Eles colocam, por exemplo, o documento que, enquanto prioritário a todos os evangelhos sinóticos, alegam então que esse documento que foi criado por uma comunidade que, e eles alegam então, por causa disso, essa comunidade não acreditava no nascimento virginal, não acreditava na crucificação, na ressurreição, sepultamento, etc. Por quê? Porque todos esses relatos não estavam inseridos no que seria o documento que teria então sido produzido pela comunidade que. Lembrando daquela crítica que a gente fez ao Robert Wurst, que é excessivamente apologético, ele trabalha então com a hipótese também da ausência desses fenômenos, desses relatos dentro do Evangelho que. Só que na opinião dele, a comunidade que ela acreditava nesses relatos, mas ela só não registraram. Eles acreditavam, mas só não registraram. Na verdade, a ideia dele coloca o seguinte: na verdade, não ter registrado significa que na verdade eles acreditavam. Uns argumentos absurdos do tipo. O James Dunn desenvolve a ideia de forma muito mais abrangente. É claro que essa daqui é uma obra criada para esse tipo de debate, mas que, a meu ver, revela aí um pouco de habilidade técnica se comparado aí com o Robert Wurst, que na verdade é um apologeta. Lembrando aí que meu posicionamento com relação à apologética é de honestidade intelectual, mas não é nem de técnica de pesquisa. O que ele fala aqui? Falácia de um documento por comunidade. Simplesmente não é possível identificar o caráter de uma comunidade com o caráter de um documento associado a ela. Tal documento, sem dúvida, indicará preocupações e ênfases no ensino da comunidade, mas somente se pudermos ter certeza de que tal documento é um material tradicional, é o único que a comunidade tinha, é o que podemos legitimamente inferir que as preocupações e crenças da comunidade não se estendem para além das encontradas no documento. Isso daí, a meu ver, também é uma conclusão evidente, quase óbvia, quando a gente trata na ideia da comunidade utilizando somente um documento. Seria até mesmo estranho, já que a prática usual do judaísmo seria o confronto de documentos. O judaísmo tinha a prática de confrontar os documentos para fazer então a interconexão do que seria então a validação messiânica, a validação da mensagem conforme a Torá, etc, etc. Ou seja, seria mais estranho um cristianismo primitivo da seita do Nazareno vindo do judaísmo, não confrontando diversos documentos para entender o que é que estava acontecendo, o que é que estava sendo dito, ou se determinado dito era de fato correspondente ao todo, ou se ele estava na verdade discrepante, algo que era rememorado, algo que era recordado, discrepante do todo. Isso daí era muito comum, né? E é trabalhado em outras obras aí. O Raymond Brown trabalha isso de forma muito corriqueira. Na terceira, aqui página 211, a terceira encontra-se na suposição de que as comunidades de discípulos eram isoladas umas das outras, e que os documentos foram escritos apenas para uso da própria comunidade do escriba. Mas a evidência das nossas fontes mais antigas é que as comunidades tinham contato umas com as outras, e é mais provável que a tradição tenha sido escrita para facilitar a comunicação à distância. Essa ideia das comunidades interligadas parte da ideia também do confronto comunitário. Confronto então da formação teológica, confronto das igrejas distintas, da igreja de Jerusalém com Paulo, o que seria então o desenvolvimento da igreja de Coríntio, depois combatido, ou então admoestado, advertido por 1 Clemente.
na carta de Clemente ao Romano. James Dunn, então, ele vai pela ideia da formação de um documento didático. Documento didático é o quê? Você utilizar o documento para fins de ensino, para fins de rememoração, para fins de recordação. O mais importante é, o documento didático muitas vezes não era utilizado enquanto documento de doutrina. Não era. O documento de doutrina, em regra, era aquele que partia da oralidade, dos ritos orais, também a oração do Pai Nosso, que é falado pelo Joaquim Jeremias, enquanto oração ritualística, né, pós-batismo, ditada 3 vezes ao dia, recitada 3 vezes ao dia, e oração iniciática. Né? Era uma oração que somente os iniciados, pós-batismo e de forma ritualística, conheciam. Não era só que você, não, nós vamos aqui rememorar como é que Jesus orava, não era dessa forma. Segundo o Joaquim Jeremias, o Pai Nosso era também uma oração ensinada discípulo a discípulo por meio dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram o Pai Nosso. Depois do desenvolvimento de James Dunn, ele coloca alguns paralelos também o Pai Nosso às orações judaicas. Tá? Então Jesus, quando disse o Pai Nosso, é óbvio que ele se inspirou em orações judaicas correntes. Depois ele vai falar sobre o texto, o extrato redacional de quê? E aí depois do extrato redacional, ele vai colocar que na verdade o Evangelho que ele tem diversas redações inseridas dentro do próprio documento, indicando, portanto, a atuação de escribas. Né? A exemplo, então, do acréscimo que ocorreu ao final de Marcos, isso também teria ocorrido no Evangelho que ele separa em Q1, Q2, Q3, etc. Aí depois, ao final, ele conclui na página 217 que, ao que parece, são 6 grupos de ensinamentos de Jesus. Os materiais, um tanto díspares, reunidos no Sermão da Montanha, ensinamento sobre discípulo e missão, discipulado, sobre oração, encorajamento à confissão sem medo, prioridades corretas, mais ensino sobre discipulado. Ou seja, toda a ideia baseada nessas extrações, nesses extratos da comunidade que estava vinculada a uma ideia de comunidade, comunitária. Ou seja, o documento que ele foi utilizado, obviamente, numa comunidade. Ou então você não teria os ensinos atrelados à confissão a terceiros, ou então do discipulado. Né? Obviamente que essa afirmação e essa conclusão do James Dunn não significa que o documento foi produzido na comunidade. É diferente você alegar que o documento foi utilizado pela comunidade e que ele foi produzido quase que de forma artificial pela própria comunidade. A ideia do Jesus Seminar, que o James Dunn combate de forma recorrente, é quase como se a galera da comunidade tivesse sentado lá numa mesa e escrito lá o Evangelho que não, vamos rememorar aqui o que Jesus disse. Não é assim que ocorre segundo James Dunn. A ideia da formação da tradição oral antecedente ao Evangelho que respalda, na verdade, a formação de um documento rememorado. Um documento rememorado primeiro na tradição oral. Na página 218 ele vai falar sobre as interpolações, né? Provavelmente a reunião dos ditos interconectou a coleção única e maior de Q, ou seja, Q1, Q2, Q3, foram então interconectados para a formação de um outro documento final considerado como Q. Então quando a gente fala já em Q, nós já estamos falando de um documento finalizado após interpolações sucessivas. Tá? Ele menciona os complexos de logia do Zeller, um teórico importante e muito citado por ele. Na data e lugar, ele vai falar sobre a única certeza que podemos ter é que Mateus e Lucas usaram um documento Q. Então ele coloca que a composição ocorreu necessariamente antes dos anos 80 a 95. E que o Allison, né, um dos teóricos em Jesus Tradition, menciona que a data necessariamente posterior a 45, ao ano 45. Telson menciona a data posterior de 39 a 45. Então ele fala, mencionando que, concluindo, segundo Allison, em Jesus Tradition, que provavelmente que apareceu nos anos 30, com o que final nos anos 50, 40 a 50. Então a gente está falando aí da produção oral, do desenvolvimento dos registros orais e depois dos registros escritos em 20 anos. Crucificação, meio por volta aí dos anos 30, 40 e 50, já depois na formação das primeiras cartas paulinas, com a constituição prévia das igrejas paulinas de Corinto, etc. Lembrando que, obviamente, se Paulo escrevia a determinada igreja, porque a igreja estava formada, né? Eu preciso nem desenvolver muito essa ideia, né? Que a gente vê, às vezes, alguns vídeos no YouTube da galera falando da igreja de Corinto como se ela tivesse sido formada nos meses anteriores à própria carta de Corinto. Isso daí não tem base histórica alguma, tá?
Na verdade, seria absolutamente anormal, tendo em vista o desenvolvimento de alguns ritos, a exemplo da Eucaristia. Eu acredito que seja o suficiente para a gente falar sobre a fonte Q. Não é o único momento no livro que o James Dunn fala sobre o Q, e ele termina aqui no capítulo 7, página 221, sobre a ideia de Thyssen, de que alguns veem a coleção inicial de Q, ou seja, os primeiros documentos não interpolados de Q, orientando missionários itinerantes, né? Daí que a gente retorna àquela ideia do que seriam os missionários carismáticos errantes, itinerantes. A ideia dos carismáticos fundando igrejas esparsas que depois foram conectadas em diálogos constantes, provavelmente unificadas em torno de Jerusalém, ou seja, do apóstolo Tiago, o irmão de Jesus. Tranquilo? Fico por aqui, grande abraço a todos, tudo de bom.